Sons da Terra. E aí, tudo bem? Nós estamos dando início a mais um Sons da Terra, programa produzido pelo Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Aqui no estúdio tem a presença da minha colega Ananda Porto. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Tamura. É sempre bom estar aqui com vocês. Tudo ótimo. E também do biólogo Luciano Lima. E aí, Lu, tudo bem? Tudo bom, Tânis? Tudo bom, Anandinha? Tudo Prazer certo. enorme estar aqui para mais um Sons da Terra. Então vamos começar ouvindo então o som desse bicho aí. Vamos ver, olha lá. Ele é um atleta, né, Lu? Dá pra dizer isso assim? Esse é um atleta em várias categorias, né? Várias modalidades. Então, não é à toa que é uma das aves que mais fascina muita gente por aí. Inclusive O Leonardo. Leonardo, da nosso da nossa editor, o equipe. nosso editor Leonardo. Se pudesse, tatuava um falcão peregrino nas costas. Não sei se a esposa dele deixa, mas... Mas ele percorre grandes distâncias, né, Lu? Vamos começar falando dessa característica primeiro do falcão peregrino. Percorre. Inclusive está no nome dele, né? Peregrino, é uma ave que realmente peregrina aí por muitos lugares. É uma ave com distribuição, a gente diz, cosmopolita, né? Está presente praticamente no mundo inteiro, mas são várias subespécies e diferentes populações. Nem todas são migratórias, mas muitas são migratórias. Então, geralmente, aqueles que se reproduzem nas latitudes mais ao norte, aí, norte da Europa, norte da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, migram para latitudes mais ao sul. Durante, quando fica frio lá, aqui está calor, né? Lembrando que quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul e vice-versa. Então, quando o inverno vem chegando lá, Ele vem passar as férias de verão no Brasil. vêm passar as férias de verão no Brasil. E acaba que ele é uma dessas aves que não conhecem o inverno, né? Porque ele nunca vê o inverno. Ele está sempre em busca da estação mais quente. Em busca do primavera, verão, né? Um bicho que... É muito interessante você parar para pensar que tem aves que vão passar a vida inteira no Uma única planeta estação, e né? não vão ter vivido o inverno, né? Bicho... Agora aqui na região nossa, sudeste aqui, é a partir de outubro, né, geralmente, que eles começam a ser avistados, né? Exatamente, Tamora. Tem alguns artigos que já tinham saído sobre o Brasil, aí, o peregrino no Brasil, mas a gente fez um estudo lá dentro do Observatório de Aves do Instituto Butantan, do que eu faço parte também, e a Luíse, que é uma aluna lá do laboratório, ela fez um estudo utilizando dados do Wikiaves e do eBird de Ciência Cidadã, para a gente tentar ver os padrões aí do falcão peregrino no Brasil. Ninguém nunca tinha feito com tanto dado. Você tinha algumas análises, mas feito com material de museu. Então, como tinham vários registros de falcão peregrino no Wikiaves, principalmente, a gente usou. E a gente viu que, de fato, eles chegam aqui mais para o final de outubro. Primeiro chegam os adultos e pouco tempo depois começam a chegar os indivíduos mais jovens. Esse estudo que você está falando, né, a gente até divulgou no site do Terra na época, foi num período de pandemia, e aí outras coisas foram descobertas com base nessa análise de fotos dos observadores de aves do Brasil. E aí acho que mostra também a importância, né, que por mais que o observador tenha a paixão de registrar ou de compartilhar, como é importante o registro dele, como é importante que ele coloque numa plataforma, né? Porque esses dados depois geram esses Estudos, resultados, né? Essas descobertas, essas outras informações. E essa pesquisa era justamente para descobrir mais coisa, né? Porque a gente sabe que o falcão peregrino, a partir de outubro, chega aqui. Então a gente já fica até na expectativa. Tem falcão peregrino que a gente fala assim, que tem até a data exata que vai chegar em determinado lugar. Então, só que assim, o que mais que a gente sabe desses bichos, né? E esse estudo analisando foi interessante por isso, porque já trouxe essa informação de que os adultos chegam primeiro, os jovens chegam praticamente 2 meses depois. Também o Luciano falou, né, tem várias subespécies de falcão peregrino. E no Brasil, 2 que chegam aqui no nosso território, e também isso foi com base nas fotos. E também em relação à dieta, aí, que eu acho que na época, quando a gente fez essa divulgação, me chamou a atenção, porque a gente fala, né, o falcão peregrino, a ave mais rápida do mundo, uma ave imponente, que chama a atenção, que deu, assim, inspiração para criações de avião, moto, enfim, várias questões assim. É uma ave que não tem como você passar batido. E ela tá no centro da cidade, né? Então, assim, por que ela tá no centro da cidade? Porque tem pombo, se alimenta muito de pombo. E essa pesquisa mostrou que não é só o pombo, né? Que, por exemplo, um outro animal que tá ali no topo da dieta do peregrino que vem pro Brasil são os psitacídeos, né?
Então, eu fiquei surpresa com isso na época, não sei se todo mundo sabe, mas é muito, muito legal. E ver que tem muita coisa para se descobrir, né? Até essa questão, né, deles voltarem todo ano para o mesmo lugar. A gente, o ano passado, fez uma reportagem, porque em Santa Bárbara do Oeste, desde 2018, a gente sabe que tem um falcão peregrino que vai em determinado prédio da cidade. E aí, o ano passado, a gente falou, vamos ver se ele vai realmente aparecer. Na mesma data, sim? Na mesma data, no mesmo período, né? O Leonardo foi lá. E, de fato, era 27 de outubro. Então, ele apareceu no dia 27 de outubro. Na mesma data que ele tinha aparecido no ano anterior. Não, e não só no ano anterior, como nos 6 anos anteriores, né? Sempre naquela data. Naquele prédio, naquela data. E aí a gente até... Eu acho que o mais interessante, o que fascina também a nossa imaginação e curiosidade, é o que faz, né? A gente brincou assim, a ave mais pontual, né? O que ele tem... desperta, né, Lu? Como é que é isso? Ele tem um GPS... Biologicamente, como é que... É engraçado. As aves... Essa questão de fidelidade de sítio, de migração, de invernada, se você parar para pensar, tem uma frase que resume isso muito bem, embora eu não seja muito afeito ao futebol, igual você, por exemplo. É o Paulo. O Paulo é mais... Você também é. O Paulo é mais fanático. Eu não sei nem o técnico da seleção brasileira, não sei nem se existe ainda a seleção brasileira. Mas, enfim, em time que está ganhando não se mexe. Então, você para pensar que a migração, de fato, é um comportamento selecionado pela seleção natural, né? Um comportamento que faz sentido. Então, se o bicho conseguiu fazer a migração, foi para aquele lugar e deu certo, é esperado que ele volte para aquele mesmo lugar. Do mesmo jeito que os passarinhos que reproduzem no lugar e deu certo, é esperado que eles... Porque foi seguro, né? Foi um foi caso de deu sucesso, certo. então não precisa ter que mudar a rota, vamos dizer assim. Exato. E aí, eu acho que a nossa grande surpresa... vem do nosso... A gente sempre fica surpreso quando os animais fazem coisas muito diferentes da gente, né? Tipo, o cachalote que mergulha não sei quantos mil metros de profundidade, o guepardo que corre a 120 km por hora. E o falcão peregrino tem essa questão de... Imagina, você sair... fascínio. Hoje em dia, a gente, para se locomover, usa um GPS. Exato. A ave percorre mais de 20 mil quilômetros e chega exatamente onde ela sabe que vai chegar. Né? E a gente sabe, essa questão de migração das aves, a gente tem aprendido muito, especialmente na última década, com o negócio de GPS e tudo mais. Mas o que a gente tem aprendido é que as aves têm sentidos que a gente não sabe nem como é que elas processam esse sentido. Por exemplo, a gente sabe que algumas aves... elas têm um pouco de magnetita no cérebro, que magnetita é uma substância que aponta norte e sul, a direção do campo magnético da Terra. Tem um pesquisador que até que meio que hipotetizou que ele acredita que a ave vê uma névoa de uma cor para um lado e uma névoa de outra cor para o outro, como se fosse no horizonte da paisagem, assim. Então, o que esses bichos fazem? Algumas aves elas se orientam pelas estrelas, outras se orientam por essa questão da magnetita. Meio que eles sabem o rumo que eles têm que ir, mas a gente sabe que quando eles chegam perto do lugar, eles começam a utilizar recursos que você está ali de drone, né? Literalmente, né? Então... Uma memória visual. Uma memória visual. O rio, aquele rio e tal. E aí os bichos conseguem se localizar e chegar exatamente nos mesmos lugares. Lu, agora comenta assim com a gente, para quem está nos acompanhando, que essa velocidade, né, que faz dele, né, uma espécie muito famosa, é no momento que ele está para predar, para caçar, né? Não Isso. É durante o voo, né, que ele está vindo, né? Não, boa da pergunta, migração, então. né? Durante o voo, ele consegue voar até rápido, durante o voo, os falcões, de modo geral, às vezes quando eles erram o bote, né, que a gente chama que eles descem igual míssil, ele faz uma perseguição e ele consegue ser bem rápido. Mas essa velocidade que ele é famoso, dos animais mais rápidos do mundo, depende da escala que você mede isso, mas é quando ele fecha as asas, ele literalmente vira um míssil, porque a tática do falcão peregrino ele voa por cima, tá lá de cima olhando, levantou um pombo ali, fecha a asa e desce, e vai no alvo. E ele se choca. Tem uns vídeos, você botar no YouTube já lá, eu vi vários, é impressionante. E o bicho ele tem um esqueleto modificado para aguentar porrada. O falcão, ele é forte, ele é um tanque, então assim, o passarinho nem sabe de onde vem. Eu fico imaginando, você tá falando do papagaio psitacídeo, imagina. Não dá pra pensar, não percebe. O bicho não sabe nem de onde veio o míssil, morreu. E você imagina como é fácil para um falcão peregrino que está acostumado a pegar pombo, caçar umas maritacas bobas dessa aqui. Voa de parzinho, erra um e ainda pega o outro. Fico imaginando o gringo, né? O gringo quando chega no Brasil tá passando quase não tem mais psitacídeo nos Estados Unidos.
Ele chega aqui e fala, nossa, vou comer uma comidinha tropical agora, vou comer um psitacídeo. Um cardápio diferente. Igual quando a gente viaja para outro lugar, fala, nossa, vou aproveitar que eu tô aqui em Fortaleza, vou comer um frutos do mar. E você falou dessa questão do corpo adaptado, né, do esqueleto e tudo mais, para ter esse abate, né, mas ele também, assim como outras aves de rapina, tem a questão da pálpebra, né, Tem a membrana nectitante, tem a adaptação na narina para não entrar ar numa velocidade muito grande. São máquinas, é uma verdadeira máquina da evolução. E é bonito, né? Assim, eu acho que o design dele o design do bicho eu é acho bonito. que é interessante, assim, uma questão, né? Que, claro, que muita gente que está acompanhando a gente já gosta de natureza, ou tem gente que está descobrindo agora, mas seria legal, Lu, a gente descrever, assim, como que é o falcão peregrino. Porque tem gente, igual você falou, como é uma ave que está num ambiente mais urbano, tem gente que recebe a visita dessa ave tão fascinante na janela e não sabe o valor disso, né? Então, assim, para quem quiser identificar um falcão peregrino, assim, quais características que a gente pode ter dessa ave para diferenciar de outros falcões, enfim? Mas é importante você trazer isso porque as pessoas às vezes confundem e como é um bicho muito... Às vezes tem gente que não acredita que está ali e vê, mas às vezes acontece o contrário. Eu nunca me esqueço, não vou falar qual município, mas uma secretaria de meio ambiente de município que eu morava perto, e eu lembro que ligaram para a faculdade que eu estudei e falaram, acharam um falcão peregrino, tá aqui na Secretaria de Meio Ambiente, o biólogo da Secretaria ligou, né? Eu falei, nossa, que legal, vou lá ver. Aí eu lembro que eu peguei o carro dirigindo não sei quantos quilômetros. Cheguei lá, era um pinhé, um carrapateiro jovem, que lembra, tem um pouco de pintas ali. E aí a gente começa a falar que é legal que tem a plumagem de adulto do falcão peregrino e a plumagem do jovem. A plumagem do jovem pode confundir, muito mais, de fato, com vários gaviões, que é um bicho carijó. Muito carijó, e cinza e preto, a cara de todo... É meio indefinido, né? Não tá com aquele traço do adulto, pedi né? para subir umas imagens aí do jovem falcão peregrino. Então não tem, mas o adulto ele é praticamente inconfundível, ele tem esse capacete... Tem essa lágrima que a gente fala também, né? Na face, né? Exato. Dependendo da subespécie, a lágrima é mais curta, mais alargada. Tem esse capacete escuro, esse vestido com esse manto escuro, as partes superiores... A parte inferiores bem brancacenta, mas com as listrinhas, e em voo tem as pintinhas também. Isso, assim, em voo você vê várias pintas, ele é bem pintadinho. É um bicho bem... Chama atenção também se você vê de perto, a cera da narina amarela, bem chamativa, as patas também são E ele é de hábito mais solitário, assim? Ele fica em dupla? Como é que é o comportamento? Não, assim? com frequência você vê em casais. Às vezes os casais parecem até que fazem a migração juntos. Tem um outro fator que dá para identificar justamente por ser o casal, do fato da fêmea ser maior. Muito maior, Que às vezes, se você vê um indivíduo só, não tem como você ter um parâmetro se é macho ou fêmea, né? Mas algumas vezes... mas às vezes tem esse meu amigo que me mandou essa foto de Miami, cara, o bicho era tão porrudo que na hora eu falei, cara, é fêmea. Porque você vê, assim, é um bicho robusto mesmo, mas se você não tem um comparativo, é muito difícil. Lembrando que várias aves de rapina, você tem esse dimorfismo, macho e fêmea teriam um tamanho diferente, mas nos falcões você tem isso meio que levado ao extremo, assim. As fêmeas, em tese, são maiores. São maiores, são bem maiores que os machos. E só pra gente ter uma noção, né, assim, em média, eles podem atingir aí até uns 60 centímetros, e aí pesar um pouco mais de 1 quilo e pouquinho, mas só pra gente ter uma noção, porque a gente fala maior, mas assim, né, se comparar com o quiriquiri, por exemplo, que é o menor falcão, ele é... ele é um pouco menor que um carcará, pra quem vê, assim. Sim. De imponência, um pouco menor que o carcará. Uma outra coisa que eu queria que você falasse também é o fato que acho que não tem como falar do peregrino e não voltar um pouco para a história, né, de que essa ave quase foi extinta na natureza, né, por uma questão envolvendo aí tipo veneno, agrotóxico, né, assim, mas que apesar de ter esse lado trágico, foi revertido, né? É legal você trazer isso, que é um dos sucessos, uma das histórias de sucesso de conservação mais emblemáticas, assim, mas que como já tem um tempinho que aconteceu, as pessoas meio que estão esquecendo. Foi entre década de 60, 70, né? 50, começou a questão do DDT, usar muito. O DDT, como vários outros compostos químicos e tóxicos, alguns deles, né? Nem todo composto químico é tóxico, mas alguns são bem tóxicos, ele tem esse processo que a gente chama de bioacumulação. Então, o que acontece? Vamos supor que esse pesticida ali, esse agrotóxico é jogado na planta, um grilo vai lá e come a planta, um passarinho
Um sabiá da vida come vários grilos, então ele come vários comprimidos de DDT, e um falcão que come vários sabiás, ele vai acumulando e cada vez mais, quem está lá no alto da cadeia alimentar, ele consome a quantidade absurda de veneno. E no caso específico do falcão peregrino e outras aves, isso aconteceu também com a águia pescadora e com a águia americana, que o DDT também estava na água. O que aconteceu foi que o DDT ele reagia com a casca dos ovos, e quando a fêmea sentava para chocar, ela quebrava os ovos, porque ficou muito frágil. E aí você teve um colapso absurdo das populações, porque durante alguns anos quase que nenhum nasceu. E aí as pessoas identificaram isso, e eram bons tempos, que o ambientalismo quase não existia, mas as pessoas pegaram essa causa aí, junto teve também o livro da Rachel Carson, que é a Silent Spring, Primavera Silenciosa, que trouxe essa questão das aves e do DDT. E o fato foi que o mundo baniu o DDT, né? E tem uma história de sucesso que as pessoas começaram a reproduzir essas aves em cativeiro e elas ressurgiram das cinzas. Assim. O falcão peregrino chegou a ser quase que condenado vai estar extinto. E não conseguiram, e o bicho está aí até hoje e tornou-se uma ave urbana, por incrível que pareça, né? Mostrando que era uma coisa pontual. É uma história linda, uma história empolgante. Lembra o caso do mico-leão dourado aí, aqui no Brasil, que a gente conseguiu, mas a gente fica pensando se isso vai acontecer agora com as mudanças climáticas, que é um problema um pouquinho maior, né? Lu, mas esse falcão, né, o falcão peregrino, ele já foi retratado até bem antes de Cristo, né? A gente, né, fez uma pesquisa aí, né? Ele já era retratado lá nos povos egípcios, né? Como o Horus, né? Seria o deus do céu. Então, quer dizer, ele tem uma relação com o humano, né? Já de muitos anos, né? Tem séculos, tanto que a falcoaria é uma arte milenar. Na falcoaria, você treinar um falcão peregrino é uma coisa assim... Era o esporte dos reis, né? O animal é indomável, né? Teoricamente é um bicho que você não domestica um falcão. Ele sempre vai ser um falcão, mas você fazia uma relação de recompensa lá, te dou comida, você caça comigo e tal. Mas é um bicho que sempre impressionou as culturas, desde sempre, assim. Os egípcios, no Brasil, aí não um falcão peregrino, mas no Brasil a arpia também, que é outra ave de rapina, não é um falcão, é um gavião, né, entre aspas, uma águia, mas tem papel importantíssimo em várias religiões, mitologia, cosmogonia indígena, porque as aves de rapina impressionaram sempre as pessoas, né, um negócio... E você vê um falcão peregrino, gente, é um negócio... É que a gente fala, é o que eu falo, parece que a gente tá chovendo molhado. Mas é legal ver, principalmente, quem tem esse despertar, ou quem tem essa possibilidade de que não tem esse olhar ainda pra natureza e vê e se encanta, né? Você vê que é automático, não tem como... E como é que eu faço pra ver um falcão peregrino, Luciano? Vai no Iquiaves, procura lá o município perto da sua cidade, onde tenha registro do falcão peregrino, se não for na sua cidade, e escreve para quem fez o registro, que provavelmente essa pessoa sabe um pontinho mágico, secreto. Vê Todo lá, observador de aves sabe um lugar, um prédio na cidade em que né, aqui em Campinas a gente sabe que do Point é a casa do Léo. Vai na casa do Léo. Quem quiser, vem aí para Campinas, na casa do Léo. Uma taxa de day use. Mas uma coisa só pra gente também, já encerrando esse papo, é que eu queria que você falasse um pouquinho das vocalizações dele, né? Porque é uma ave que chama a atenção por todas essas características que a gente está trazendo. Mas e o canto, né? Interessante. Não sei se nem dá para chamar de canto, né? Uma manifestação sonora. No geral, as aves de rapina não são famosas aí pelas suas vocalizações, né? Tirando as corujas. Lembrando que a gente fala aves de rapina, mas não são todos parentes próximos. É um grupo, mas os falcões é um grupo completamente separado das águias e dos gaviões. Na verdade, os falcões são parentes mais próximos dos psitacídeos, papagaios e periquitos, do que dos gaviões e águias e por aí vai. Mas todos são aves de rapina. Então, nessa questão das aves de rapina, eles não são animais que têm vocalização super elaborada. A vocalização geralmente é utilizada para defender território, para comunicar mesmo. Então, é quase que gritos. Os bichos fazem uns gritos. E é um bicho que não tem muito padrão. Não tem, o sabiá tem uma estrutura, né? Frases, estrofe. E para o falcão não, o falcão é um monte de alarme. Um monte de alarme, um monte
É um canto utilizado para mais comunicação entre os parceiros e também para afugentado, mas eles não ficam cantando para marcar território, geralmente eles vão atrás e faz o alerta com canto, mas tem uma perseguição também. Então não são bichos famosos pelos seus sons, mas sim tem sons interessantes. Questão da reprodução, quantos ovos a fêmea bota, como que se dá assim? Às vezes pode, os ovos são bonitos, são os ovos marrons, escuros assim. Lembrando que ele se reproduz lá no hemisfério norte, né? Não reproduz aqui. A gente tem uma subespécie que reproduz na América do Sul, mas não no Brasil, que é o Falco peregrinus cassini, está presente principalmente nos Andes ali. Mas na reprodução, geralmente vai de 2 a 3 ovos. E aí, as aves de rapina no geral também, elas fazem uma aposta quando reproduzem, né? Sempre os filhotes nascem sempre de forma que a gente chama assincrônica. Então, algumas aves, elas botam os ovos e começam a chocar depois que botou o último ovo, que é para os filhotes nascerem mesmo, meio que todo mundo junto no mesmo período. As aves de rapina no geral não, ela bota o ovo, começa a chocar, depois ela bota, então os filhotes, você vê no ninho um filhote muito desenvolvido e outro bem novinho assim. E aí o que acontece? Muitas vezes o mais novinho vai morrer. E tanto que alguns desses projetos de conservação, o que eles fazem? Eles tiram o filhote mais novo do ninho. Porque ele ia morrer, então você aumenta muito a sobrevivência da espécie, que você sai 2 filhotes em vez de um só. E só para a gente finalizar, eu acho que vale a pena a gente trazer essa história, o ano passado, né, como eu falei, a gente deu essa história do falcão peregrino de Santa Bárbara do Oeste, que há muitos anos, né, visita ao mesmo prédio e tudo mais, e aí outras histórias foram surgindo, e uma delas foi em Campinas, e é interessante que, assim, a gente fala desse ponto de fidelidade, né, de sítio, como que você falou? Quando os bichos reproduzem, a gente chama fidelidade de sítio reprodutivo para quem reproduz no mesmo lugar. Mas fidelidade de sítio de invernada, fidelidade de ponto deles terem essa fidelidade a esses pontos, né, também é interessante que a gente testemunhou um caso que, assim, que às vezes é um ponto que ele fica de espreita para caça e tem os pontos que ele se recolhe para dormir. E aí, às vezes, a gente fala, como assim se recolhe para dormir, né? E teve uma história, né? Vamos ver se esse ano vai ser assim, mas de um morador que percebeu, né, que toda noite algum barulho na janela aparecia, aí ele abriu a janela para ver e era um falcão peregrino que ia dormir na janela dele. E assim, só que acho que por já estar num modo, acho que mais de desativar, né, já ter gastado energia e coisa assim, o mais impressionante são os registros que ele fez com o celular, assim, de chegar muito perto e ele falava que ficava trabalhando ali no computador, ele abria a janela, sabia que o falcão ia estar lá e ficava vendo. Não deu tempo da gente fazer essa visita para ele também o ano passado. Olha quem acabou de chegar aqui. Já veio garantir a sonequinha de hoje. Vamos ver se esse ano esse falcão aparece para dormir lá, mas era um caso que a gente precisou ver para entender essa questão de ter um território para dormir também. Podia cobrar aluguel, né? Já tá caro, aluguel já divide, aí já tá dando pernoite. Mas os bichos, quando eles entendem que o ser humano não é perigo, é só um primata gigante desengonçado que tá ali, eles simplesmente ignoram, assim. E é isso, no caso, deve ser um bicho que, se bobear, ele tá tendo um morador de Nova York que tá vindo pra ficar naquela... Cara, o bicho deve estar lá em Nova York, vendo todo dia o pessoal passar lá. Sim, já tá super acostumado. Já tá super acostumado. Mas é legal, e fica, acho que aí, pra todo mundo, né, que ficar de olho nos prédios, ficar de olho nos arredores, ficar de olho nos centros urbanos, e que até meados de abril a gente tem a chance de ver essa ave tão incrível por aqui, Tamura. E quem vê, manda pra gente lá no Terra, marca a gente, vê um falcão peregrino, manda foto, a gente vai ficar feliz de compartilhar. Olhar as aves do céu. Pois aí, a gente vai encerrando então com o som dele aí, ó, vocalização aí. Aí, muito bem. Valeu, gente. Vamos ficando por aqui, valeu, obrigado pela sua presença. Valeu. Sons da Terra.